Programa Um Novo Olhar. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. O tema de hoje do programa: terapia é para todo mundo? Como saber a hora de buscar ajuda, de buscar um terapeuta? Eu sou a Michele Rosseto e hoje eu estou aqui com elas, Delmar Franco e Alexandra Grassini, e nós vamos conversar sobre isso. Vai ser um bate-papo muito gostoso para a gente entender esse mundo da terapia. E eu já passo aqui para a Delmar. Delmar, seja bem-vinda, uma ótima tarde para você. E aí, Delmar, terapia é para todo mundo? Boa tarde a todos os que estão em sintonia, vocês duas, que a gente possa, nesse bate-papo, passar momentos bem agradáveis com você. E falando já de psicoterapia, né? Terapia é o nome mais comum que a gente usa. Psicoterapia quer dizer psico, alguns dizem que é mente, outros dizem que é alma, e terapia é cura, então é a cura da mente, a cura da alma. E quando você pergunta se todo mundo precisa, eu diria que sim. Mas até pouquíssimo tempo, e até hoje, muitas pessoas dizem que terapia é para gente maluca, terapia é para quem está com problema de desequilíbrio grave. E aí não tem como não lembrar do Dr. Reinaldo Leite, que ele, já falecido há 18 anos quase, ele dizia assim, terapia não é para gente maluca, terapia é para não ficar maluco, ele falava. Terapia justamente é para prevenir. Então, quando tem crenças que vão contrárias, muitas pessoas ainda pensam, né, que a terapia eu não preciso de terapia, porque assim, eu tenho que resolver meus problemas, entendeu? Quem que você pensa que é, falando para um terapeuta, imagina que eu vou me abrir, eu que arrumei o problema, eu que resolva os meus problemas. Então, muitas pessoas acham que não é para todo mundo. Mas terapia é para quê? É para melhorar os pensamentos. Às vezes, sabe quando você anda com muita ansiedade, pensamento acelerado, você está com muita dificuldade, então, puxa, uma terapia vai te ajudar tanto. Ou então, sabe aqueles períodos onde parece que a frustração fica batendo na porta, assim, uma tristeza que parece que não passa. Puxa, então, terapia também vai funcionar. Ou então, se você quer ter um relacionamento saudável com você, qual é a pessoa que convive com você 24 horas por dia? Você mesmo. E, às vezes, se você está interessado em ter um bom relacionamento, primeiro com você e também com as outras pessoas, a terapia pode te ajudar muito. Porque ainda tem aquela ideia, né, de tratamento, prevenção e promoção. Então, tratamento é o quê? Todo mundo sabe que mora em casa ou já morou quando uma calha entope. A maioria espera entupir para procurar ajuda. Outros já previnem antes das chuvas, opa, vamos limpar as calhas da casa, porque quando vier a chuva, não entope. Então, nós temos na saúde mental, né, que é a terapia vai cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, é ótimo para promover. Não espera ficar com graus de limite, já no limite que você não aguenta mais para procurar uma terapia. Então, temos aí o que é terapia, em que momento fazer e também, muitas vezes, respeitar aqueles que dizem, não é para mim. Né? Então, acho que eu começo assim, Michele, devolvo para você a palavra. Muito legal, Delmar, muito bom. Hoje, aproveitando, né, vocês vão perceber que estamos numa dinâmica diferente aqui do programa. Agora o programa não é mais ao vivo, os programas são gravados, mas você pode continuar também mandando suas dúvidas. Acesse o canal do YouTube, curta lá o canal, se inscreva no canal, participe também. E nós vamos colocando as perguntas de vocês também nos outros programas. Então, dá para continuar essa interação também, fiquem tranquilos nessa nova dinâmica. Alexandra Grassini, uma ótima tarde para você, seja bem-vinda. E você, como é que a gente consegue saber qual que é a terapia ideal, Alexandra? Pois é, acho que para responder essa pergunta, né, e também dizendo uma boa tarde a todos, a todas,
Eu acho que vale a pena contar um pouquinho de como foi a minha aproximação com a terapia. Eu sempre tive vontade de fazer terapia e busquei em vários lugares. Então, eu morava em São Bernardo do Campo, hoje eu moro aqui no Tatuapé, e em São Bernardo, eu, vez ou outra, agendava, ia num lugar, fazia 2, 3 sessões, mas tinha algo que ainda eu não me encontrava, né? Falando, puxa, mas acho que não é bem esse caminho, né, essa metodologia não está casando comigo. E foi há 20 anos atrás, em 2002, que escutando aqui na Rádio Boa Nova, né, o programa da Delmar, programa Evoluir da Delmar, doutor Reinaldo Leite, que eu escutei e falei, nossa, evoluir. E após passar por uma doença, eu falei, eu vou lá cuidar da minha alma. E aí, quando eu cheguei, eu gostei tanto que na hora que eu abri a porta do lugar, eu falei, puxa, eu vou querer trabalhar aqui um dia, né? Sonho realizado, porque hoje eu trabalho lá. E aí, para mim, terapia ideal é essa, aquela que você vai no lugar que você se encontra, que você se sente bem, né? E vai ajudar você justamente a curar a alma. Para mim, terapia é cura da alma, é sinal de liberdade, porque é a hora que eu começo a perceber quando sabe, eu tenho sim capacidade de transformar a minha vida, né? Eu percebo hoje, eu não sou psicóloga, eu atuo como coaching, como psicopedagoga no Instituto, e eu percebo que, mesmo nas dinâmicas de coaching, psicopedagogia, muitas vezes as pessoas falam assim, olha, não, porque o outro, porque dizem, me colocam em tal lugar, e quando eu pergunto para a pessoa, mas como é que você se vê nesse lugar? Como é que você se sente? Né? Então, é isso, da pessoa começar a viver bem com ela mesma, de ela conviver bem, de ela se entender, e aí esse é um ponto de partida, né? E a terapia, que se a gente poderia chamar assim de ideal, é isso, da pessoa se encontrar num lugar que ela se sinta bem, e também com o profissional que ela sinta uma sintonia, ela sinta uma ressonância, e ela perceber, puxa, é com esse profissional que eu vou seguir aqui adiante no meu tratamento, na minha busca, né? Ale, até aproveitando, tem muita gente que confunde um pouco o coaching com a terapia, às vezes não sabe qual que é a diferença do coaching, qual que é a diferença da terapia, acho que é até legal a gente já também esclarecer. Eu tinha muito essa dúvida, né? Eu vou procurar um coaching, vou procurar uma terapia, como saber essa diferença, as vantagens de um, vantagens de outro? Então, como é que eu costumo explicar, né? Para mim, a diferença entre coaching e psicologia é bem grande. Então, a psicologia, ela trata realmente de questões emocionais profundas, de traumas, né? E que já o coaching não. O coaching, ele vai tratar de questões mais pontuais. Então, por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho muito com transição de carreira, questões em que a pessoa foi demitida, então a dor da demissão, né? Então, questões mais pontuais mesmo, né? E assim, muito voltado, que abrange também a dimensão emocional, porém, questões emocionais sempre é o psicólogo que vai tratar. E é interessante que, para mim, né, na minha opinião, a grande vantagem, né, de hoje eu estar trabalhando no Evoluir é que quando chega uma pessoa para mim, às vezes ela vem trabalhar uma questão que ela foi demitida, então eu vou ajudar ela a organizar currículo, aquela plataforma do LinkedIn, né, network, quais as pessoas que ela conhece, que ela pode estar entrando em contato e avisando que está disponível no mercado. Porém, no meio das conversas, às vezes pode surgir algo mais emocional, profundo, e aí o que acontece? A gente trabalha em parceria, e aí eu encaminho ela para um psicólogo, e aí a gente vai trabalhando junto, ou já teve casos também de encaminhar para uma neuropsicopedagoga, nós temos hoje a Tânia Mancuso, que é neuropsicopedagoga, ou para uma constelação, né, para a pessoa tratar de questões que precisam ser olhados, de padrões. Então, para mim, então tem essa diferença. Para mim, o coaching, questões mais pontuais, diretivas, que vai ajudar a pessoa a dar passos importantes na sua carreira ou até na vida pessoal. Agora, questões emocionais com a psicologia, questões de padrões
né, familiares que precisam ser olhados à constelação, ou questões de aprendizagem, aí a neuropsicopedagogia, a psicopedagogia ajudando as pessoas. Legal, acho que esse é um dos grandes diferenciais mesmo do Instituto, porque eu lembro que eu também me apaixonei pelo Instituto por conta dessa multidisciplinariedade, né? Eu fui assistir uma constelação, e aí eu descobri que tinha muitas outras, eu falei, e na época também estava nessa transição de carreira, trabalhando com desenvolvimento humano, curso de massoterapia, e aí eu entrei no Instituto, eu quero trabalhar aqui, como é que eu faço para trabalhar aqui? E foi muito legal, porque a Delmar, quando criou, né, Delmar, lá 30 anos atrás, quando começou o Instituto Evoluir, o grande foco do Instituto também era a terapia em grupo, né, Delmar? Tinham muitos grupos de terapia, né? Você traz uma outra modalidade, né? Outro ponto. Eu queria só complementar quando a Alexandra falou que o contrário também é verdadeiro. Eu já atendendo muitas pessoas em terapia, indiquei, olha, agora ou dá uma parada e vai fazer um coach, ou então faz junto, quinzenal, por exemplo, porque às vezes a pessoa está fazendo terapia e ela é desligada do trabalho, e aquilo toma ela de surpresa, ela leva um susto, né? Então, a terapia, de novo, ela não dá conta de tudo. Às vezes também a pessoa precisa de algo para o corpo, né? Ela precisa de um trabalho corporal. Então, né, fazer aí algumas massagens, ou fazer yoga, ou fazer ela olhar, né, para o corpo físico. Então, tem muitas dimensões, e é importante que, quando se esteja fazendo terapia, também se olhe para todos esses pontos, né? Mesmo porque a terapia, se você for, né, espremer, o que é terapia, né, em si? É quando você procura, né, algo não está bem numa área da sua vida, ou duas. Se tiver duas já vou pedir, né? Já vai mesmo. Áreas da sua vida não estão bem. Aí, quando você vai, é aquela interação. Quando você confia no terapeuta, por isso a Lê trouxe um ponto muito importante. Tem pessoas que vão procurar, ou são indicadas, indicam um terapeuta, né? Um psicólogo, uma psicóloga, e aí a pessoa se sente que ela tem que dar continuidade. Então, eu sempre aprendi isso e eu digo isso. Precisa ter uma conexão, um elo de confiança, e não é com todo mundo, e não tem nada de errado nisso. Às vezes você não entrou em sintonia com aquela psicóloga e aquele psicólogo, e aí está tudo certo procurar uma outra pessoa, né? Porque essa interação, o que vai acontecer ali no espaço terapêutico? São práticas terapêuticas entre o psicólogo e, alguns chamam paciente, eu gosto da palavra cliente, porque a minha formação é humanista, né? E paciente dá a ideia de passivo, a pessoa passiva diante daquela técnica terapeuta. O cliente, ele já tem um papel mais ativo, né? Tem a defesa, né? Ele é protagonista, então é mais nesse sentido. E aí, qual é a finalidade desses encontros? É diminuir o sofrimento, é ampliar a consciência, porque nós aprendemos aí com a terapia comunitária do Adalberto Barreto, que ele diz que quando a boca cala, o órgão fala, e quando a boca fala, o órgão sara. Então, nós temos aí a importância dos processos terapêuticos, e aí também precisa ter uma sintonia, né? Às vezes você fala assim, poxa, eu estou com umas questões, já estão somatizando. O que é quando a pessoa fala, eu já estou somatizando? Psicossomática, quando eu estou com alguma questão, alguma ansiedade, né, alguma questão emocional, estou ficando triste mais tempo do que é o recomendado, que a tristeza é só para trazer uma interiorização. Se eu fico dias aí, puxa vida, meu corpo começa a sinalizar. E aí, essa psicossomatização, ela também, quando você leva esses pontos para a terapia. Então, eu gosto muito dessa frase do Adalberto Barreto, que a terapia em si, a pessoa falar, a boca falar, o órgão já melhora. O órgão não precisa falar pela pessoa, que é o sintoma, que é o diagnóstico, que muitas vezes é a doença, além da emocional, o físico também já sendo afetado. Então, você pode prevenir, né? Você pode tratar, ou você pode, antes de tudo isso, para um autoconhecimento. Olha que coisa mais maravilhosa. Você buscar a terapia porque você quer se conhecer, né? Porque você quer entender a causa. Por que eu tenho certos pensamentos? Por que se repetem
alguns padrões, né? O que está acontecendo na minha vida interior? Né? Por isso que eu falei da relação de si consigo mesma. Né? Que relação é essa? Eu com o meu corpo, eu estou de bem com o meu corpo? Né? Eu aceito, eu cuido bem dele? E as minhas emoções? Eu tenho consciência? Eu sei lidar com as emoções? E os meus pensamentos? Então, olha, a relação com os outros? E a dimensão espiritual nisso tudo? Como é que eu me relaciono com a espiritualidade? Então, uma terapia que tem essa abrangência, ela vai trazer um autoconhecimento, uma ampliação de consciência muito grande. E você vai sentir uma melhora, um bem-estar com você mesmo e com os outros. Michele? E é muito legal que até aquela imagem, né? Muitas vezes a imagem do pensamento lá que está todo... E aí você busca terapia, parece que tem uma linha, que puxa uma linha, que você organiza, né? Os seus pensamentos, os seus sentimentos. Muito legal, Delmar, muito legal. Bom, eu sou fã, né, de terapia e tem que mergulhar, um mergulho profundo no autoconhecimento. E aí, Delmar, também, né, falando agora da terapia em grupo, porque tem também uma modalidade, a terapia em grupo, né, e como que a terapia em grupo também ajuda, né, você ter... Muitas pessoas perguntam, mas, eu sou muito tímida, eu participo de terapia em grupo, eu não quero me expor. Às vezes chegam muitas perguntas também sobre isso, né, de como que é a dinâmica da terapia em grupo. Pois é, como muitos já sabem, né, a terapia em grupo eu já coordeno lá no início com o Rubens Cascapeira Júnior, e os grupos tiveram auge de serem 10 grupos, com uma média de 30, 40 grupos de pessoas por semana. Isso dava uns 300, 400 pessoas diferentes por mês, por semana. Então, os grupos, eles aconteceram naturalmente, começaram, e as pessoas que dizem que são tímidas, nós sempre dizemos assim, ó, vem participar, porque quando você participa e vê as outras pessoas falando, muitas vezes, como eu digo que para mim, né, é um conceito muito meu, o grupo de terapia é como a homeopatia, é semelhante curando semelhante. Eu já escutei tantas vezes, né, quando eu escutei o outro, nossa, como é parecido, aí eu prestei bastante atenção no exercício, na dinâmica, na técnica, usei para mim e deu certo. Então, a terapia em grupo, primeiro, que nos torna abertos para o outro. Eu continuo a favor da terapia individual, mesmo porque o que você falou é verdade. Tem alguns assuntos, alguns temas, que a pessoa prefere fazer no individual, e está tudo certo. Né? Às vezes um tema mais íntimo, uma questão de sexualidade, que a pessoa não quer expor, uma questão que ela tem vergonha de um relacionamento, sem problema, você continua tendo essa opção. Mas eu costumo dizer que muito tempo fazer terapia individual é como se tivessem 4 olhos, que é o olho do cliente e o olho do terapeuta, 4 pontos, olhando para um umbigo, né? Que é o da pessoa. E aí, se você vai para o grupo, você amplia a sua dimensão de olhar para o outro, e você vai ver, primeiro, que muitas vezes fala, nossa, eu pensei que era só comigo. Aí você começa a ver um falando, o outro falando, fala, nossa, na casa do vizinho também. O que eu costumo dizer aqui, os desafios, as questões que são trazidas para a terapia de grupo só mudam de endereço, só muda de endereço, são muito, muito semelhantes, né? Então, as diferenças, para mim, são essas, elas trazem uma amplitude, né, maior, você tem uma outra dimensão, e cada um que se coloca, você aproveita. Então, em uma sessão de grupo, é como se tivesse quase um mês aí de terapia individual, na intensidade das colocações. Então, eu sou uma entusiasta, né, e recomendo também a terapia de grupo, é muito bom. Sem negar ou falar que ela é mais ou menos importante que a individual, elas são diferentes, né? E vale a pena testar as duas, uma semana individual, uma semana grupo, você vai conhecendo e ampliando, inclusive conhecendo pessoas novas também, vale muito a pena, Michele. Vale muito a pena mesmo. E aproveitando, nós temos também, além, né, no Instituto Evoluir, nós temos o grupo de terapia, com a Delmar e com a Rosana, toda quarta-feira, às 7h30 da noite. Então, quem quiser também conhecer um dia, tem todas as informações no site, institutoevoluir.com.br.
E eu sei que a Alexandra também, a Ale chegou no Instituto também na terapia de grupo, né, Ale? Como que foi a sua experiência com a terapia de grupo? Pois é, escutando a Delmar falar, eu fui lembrando, né, de tantas experiências que eu tive, porque quando eu cheguei, eu fui já iniciei na terapia de grupo, também depois fiz individuais, que é como a Delmar falou, né, tem momentos que você fala, nossa, tem uma questão aqui, fiz terapia individual, em grupo, agora na terapia em grupo, para mim, até hoje eu frequento, né, eu participo da terapia em grupo, e eu percebo assim, que às vezes eu entro no grupo, e eu não falo nada, eu só escuto. E como essa questão de você escutar a dor do outro, entender, né, que as dores humanas são ali muito próximas, né, são semelhantes, você também já vai se tratando. Às vezes você está com uma questão que você nem chega a falar, mas você escuta alguém que coloca algo muito parecido, e pelo simples fato de você estar ali no grupo, e estar escutando, e entender qual foi, né, quais foram as sugestões, o direcionamento que foram dadas para aquela pessoa, já ajudam a gente também. Então, para mim, né, as duas são também são super importantes, a individual, a em grupo. Eu gosto bastante da de grupo por conta disso, né? Acho que a individual para colocar questões, né? Tem gente que gosta mais da individual, e o grupo, para mim, é terapêutico nesse sentido, que muitas vezes você não precisa nem chegar a colocar a sua questão, né? De escutar o outro, você já se trabalha, muitas vezes, numa questão semelhante, parecida, ou uma dor que você estava ali trazendo, e você pensa, puxa vida, né, o outro também sente essa dor que eu estou sentindo, e às vezes é aplicada uma técnica, uma ferramenta, são sugestões de filmes, livros, né, para a pessoa estar ali se abastecendo, e você já pega aquele conteúdo e vai se trabalhando também. Então, para mim, né, e aí às vezes as pessoas perguntam também para mim, né, Michele, puxa, né, mas e quando que eu devo parar, né, quando que eu paro? Para mim, a terapia, ela tem fases na vida da gente, né? Então tem uma fase que você está ali com uma coisa muito pontual, com uma dor ou com uma perda, e que você busca, e quando muitas vezes aquela dor, né, tratada, curada, você quer aprofundar o seu autoconhecimento, e aí se entender um pouco mais, fala, puxa, agora que eu já cuidei dessa parte, deixa eu me entender um pouco melhor, né? Então, para mim, a terapia, até hoje, né, como eu falei, 20 anos de instituto, gente, e às vezes eu vou para uma dinâmica pensando assim, não tem nada para trabalhar, né, 20 anos terapia, constelação, tá tudo certo. Aí eu chego lá e falo, nossa, mas eu nunca tinha pensado nesse ponto, e aquele ponto é tão importante para a minha evolução, para contribuir para que eu dê mais um passo, né? Afinal de contas, estamos aqui no planeta Terra para evoluir, né? E para mim a terapia, ela contribui muito com a nossa evolução. Eu lembrei de uma coisa, quando a Ale falou, um exemplo prático disso, né? Então, um rapaz, ele trouxe uma questão que ele ia viajar e ele tinha muito medo de avião. E aí ele estava perdendo oportunidades assim de crescimento profissional por causa desse medo. O que acontecia? Ele entrava numa empresa, aí ele chegava num cargo bem alto, e aí ele precisava começar a voar, né? Bem, isso tem mais de 20 anos. E aí ele, com o medo que ele tinha de avião, ele procurava outro emprego, ele falava que ele tinha recebido uma oferta melhor, às vezes era pior financeiramente, ele saía, começava em estágios anteriores por causa do medo de voar. E aí, a técnica que foi feita, né, e aí ele se curou, né, porque é um conflito dentro dele, enfim, ele resolveu a situação. E o que aconteceu? Que eu não sabia. Uma pessoa que estava assistindo no grupo, ouvindo, percebeu a técnica e falou, nossa, eu também tenho. Não era grave como o dele, de perder posições e dentro do trabalho, mas ele sentiu também, né, que aquilo podia servir para ele. Pasmem vocês, que ele vem na outra semana dizendo que ele não podia nem ver. Sabe, quando ele ouvia barulho de avião, ele já ficava desesperado, ele tinha um trauma, um pânico.
depois de prestar muita atenção e de, como a gente diz, pegar carona na colocação da outra pessoa que estava trazendo, ele curou o trauma dele, a questão dele. Então, esse é um exemplo bem prático, porque a gente fica falando, né, que tema que alguém pode... Como é que eu pego carona na história de alguém, né? Assim como as constelações também. Às vezes aparece um tema que fala, nossa, na minha família tem isso também. E quando você vê, aquele ponto, ele foi harmonizado dentro da família. Então, para mim, né, que é o nome do programa final aqui da TV, né? Terapia traz um novo olhar de você para com você, um novo olhar de como você se relaciona com você e um novo olhar nas relações com os outros e nas situações da vida, né? Que, como nós falamos com a pandemia, perdas, muito luto, né? Esses temas que eles se amplificaram, sempre existiram, mas que foram amplificados nesse período. Então, a terapia auxilia muito nesses temas também. E no grupo, um auxilia o outro, e um número maior de pessoas são beneficiadas ao mesmo tempo. Né? Que nesse processo evolutivo, e aí sim a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio, elas oferecem essa oportunidade de uma transformação coletiva. Vamos aproveitar esse momento para nos transformar e termos um novo olhar. Exatamente, Delmar. Legal você ter falado isso, porque a gente aproveita aqui para reforçar a parceria que nós temos com a FEAL e com a Rede Boa Nova. Clube Amigos da Boa Nova tem desconto de 15% em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, todas as terapias, constelação, terapia individual, terapia de grupo, cursos, tudo que o Instituto oferece, quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto. Tá? E você também pode continuar, né, auxiliar para que essa programação, como a Delmar falou, que faz tão bem para todos nós, para que continue no ar. Você pode colaborar espontaneamente através do Pix da FEAL, o DDD 11, e o telefone é o 972610272, ou também, se você preferir, pode entrar pelo site feal.colabore.org. E lá tem todas as informações para você se tornar um sócio. E, como eu falei, estamos com o curso Ser e Viver Integral, fizemos um módulo agora de perspectivas, e agora, a partir do dia 3 de maio, começa o módulo de níveis de consciência, que, para mim, também é uma super terapia, né, Delmar? Fala um pouquinho mais sobre esse curso. Eu costumo dizer que no Instituto Evoluir a terapia é didática e os cursos são terapêuticos, né? Com que intenção eu digo isso? Porque quem faz terapia, seja individual, seja em grupo, sempre recebe indicação de livros, recebe indicação de filmes, as técnicas que são ensinadas, que é para dar justamente autonomia, independência para quem faz a terapia, já que muitas vezes, muitos vêm buscar a terapia por conta de dependência química, e aí nós trabalhamos muitas vezes com psiquiatras, também a dependência emocional, né, que o objetivo da terapia, aí para mim é uma questão também individual e pessoal, qualquer terapia deveria ter também como objetivo que a pessoa fique independente, que ela seja autônoma. E aí, indo para os cursos, né, esse curso que vai falar sobre os níveis de consciência, fazendo aí uma ponte com o que nós aprendemos, né, dentro da doutrina espírita, é interessante que existem estágios de evolução, do átomo ao arcanjo, nós estamos num momento evolutivo. Mas como nós estamos muito misturados, eu costumo comparar o momento do planeta Terra ao momento de uma escola no recreio, onde estão todas as salas misturadas, e tem aqueles que são mais ativos, menos ativos, que ficam no canto, aqueles que são mais agressivos. Então, estamos todos juntos nesse momento. E esse é um módulo onde nós temos a oportunidade de conhecer, através do que as pessoas falam, dos seus hábitos e dos seus valores, em que sala de aula da vida essa pessoa está nesse momento. Aí fica mais fácil, ou então, de conviver. Ou então, como aprender 6 idiomas, e aí também fica mais fácil. Se você fala um idioma, você vai se comunicar com, né, com aquela pessoa. Se você fala 6 idiomas, você consegue chegar no nível de consciência daquela pessoa. E é muito, muito didático, é muito bem-humorado, ele é lúdico, vale a pena, quem tiver interesse, é só procurar
né, que vai valer muito a pena. E estarmos juntos todas as terças-feiras, das 8 às 9h30, 1h30. Muito bem, então reforçando aqui, a partir do dia 3 de maio, já começa então o módulo Níveis de Consciência, todas as informações estão no site institutoevoluir.com.br, lembrando que clube, quem é sócio, Clube Amigos da Boa Nova, tem também o desconto. Ale, você fez uma grande transição de carreira, né? Eu sei da sua história, e o que vir trabalhar com desenvolvimento humano? Pois é, né? Então, acho que desenvolvimento humano sempre foi a minha paixão inicial, e eu acho que eu realmente encontrei um espaço e me encontrei também no Instituto Evoluir quando eu cheguei, né? E aí eu fui me desenvolvendo. Então, de lá até aqui tem uma grande trajetória, né? Tem muito trabalho que foi feito, muitas coisas que eu estudei no próprio Instituto. Aliás, né, o curso Ser e Viver Integral, eu estava lá na primeira turma, né, e olha quanto tempo que esse curso existe, como ele vem sendo atualizado, né, ao longo dos anos, ao longo do tempo, sempre se tornando atual, diante dos fatos históricos que estão acontecendo agora, né, e também do que vai surgindo de novo, né, de técnicas e aprendizados e tudo mais, né? Então, essa questão de transição de carreira, para mim, é um tema que eu amo, né? Então, eu fiz uma jornada grande, muito apoiada por todo esse trabalho que eu venho fazendo comigo, né, no Instituto Evoluir, e hoje é um tema que eu adoro trabalhar, né? Ainda mais agora, nesse momento de pós-pandemia, que tem muita gente se perguntando, puxa, né, eu quero continuar nesse trabalho, eu quero continuar indo todo dia longe, ficar 2 horas no carro para ir, 2 horas no carro para voltar, as pessoas tiveram mais oportunidade de estarem com as famílias, né, de estarem trabalhando, algumas, né, teve gente que ficou presencial o tempo todo, mas aquelas que tiveram oportunidade de trabalhar em casa, também buscando ali novos caminhos, né, então esse tema de transição de carreira é um tema que eu amo trabalhar, faz parte da minha própria história, né? Lembrando só rapidamente que eu comecei na carreira administrativa de comércio exterior, depois eu fui para a área da educação e hoje eu estou 100% aí na área de desenvolvimento humano. Então, esse suporte no momento de transição, e uma transição bem feita, bem apoiada, bem suportada, ajuda a pessoa, inclusive a pessoa olhando para a questão financeira também, né, fazendo um planejamento financeiro nessa transição, porque quantas vezes a pessoa chega na minha frente e fala assim, Alexandre, eu vou pedir demissão, não aguento mais, amanhã eu vou lá, eu vou pedir demissão, e quando a pessoa chega nesse estágio, eu falo, olha, respira, calma, vamos entender o que está acontecendo com você, também para você entender qual que é o aprendizado dessa experiência, né, que como a Delmar sempre fala aqui no Instituto, que eu aprendi com ela aqui, e isso é super verdade, né, lição não aprendida, lição não repetida, então às vezes a pessoa sai, vai lá, pede demissão, vai para outro trabalho, volta daqui 2 meses, nossa, mas e quando a pessoa conta o problema, né, uma vez aconteceu, a pessoa saiu, assim, estava realmente não aguentando, sair. Quando eu falei, nossa, mas você está no mesmo trabalho, é o mesmo chefe? Ela, não, eu mudei. Eu falei, gente, mas a situação é toda a mesma. A situação, as histórias com o chefe eram todas iguais. Então, assim, né, essa frase para mim, lição não aprendida, lição repetida, né? Então, é importante, sim, a pessoa fazer, não só na transição de carreira, mas em qualquer mudança que ela vai fazer na vida, de repente, tá repensando, né, a questão do casamento, é bom, né, antes também buscar uma terapia, se trabalhar, entender o que está acontecendo para aí, né, fazer sempre transições e mudanças saudáveis, de forma saudável e harmoniosa. E você, Delmar, você sempre quis ser psicóloga? Foi a sua primeira opção? Eu gosto de contar essa história, que é quando eu tinha 15 anos, que a professora de psicologia, 15 anos, primeiro colegial, na época era colegial, e eu tinha aula de psicologia. Imagina quanto tempo faz isso, né? E o que aconteceu? Ela deu o primeiro capítulo para ler,
primeiro dia de aula, ela se apresentou, eu gostei muito do jeito dela, ela falou, para a semana que vem, leiam o primeiro capítulo. Maravilha, né? Comprei o livro, e aí, final de semana, a gente era sócio do Clube dos Bancários do Brasil, imagina, ali na Dutra, perto de Guarulhos. E aí, o que aconteceu? Eu levei o livro, falei, vou ler o primeiro capítulo, aí eu fui lendo o primeiro e o segundo e o terceiro. Eu sei que naquele final de semana, voltando para casa, eu continuei lendo, e eu falei, é isso que eu quero ser. E aí, então, em mim, né, quando eu sinto que aí, o que tinha nesse livro, né? A Michele contando para ela outro dia, ela falou, Maria, o que tinha esse livro? Imagina, era psicologia geral. Não é que era, né? E aí, mas ele falava um pouco de cada abordagem. E aí, assim, como é que o ser humano, na comportamental, né? Então, nós temos, imagina uma árvore que tem 4 grandes troncos, e aí tem os ramos, né? E tem as folhas, e tem os frutos. Então, tinha lá explicando isso. Qual que era a primeira? Por que a psicologia virou psicologia? Por causa do laboratório. Começaram a perceber que nós temos comportamentos que, às vezes, né, se assemelham ao dos animais. Aí, lógico, hoje em dia, com a neurociência, lógico, tem o cérebro mamífero, então a gente se assemelha mesmo. Temos o cérebro reptiliano, né, nos assemelhamos, e temos o neocórtex, que é a parte cinzenta, que é onde nós raciocinamos e pensamos e fazemos as conexões. Então, quando eu li ali, eu falei, nossa, olha, então os comportamentos, eles são estudados. Eu posso entender, às vezes eu não entendo porque eu penso uma coisa, sinto outra e faço outra. E ali fala, o que é psicologia? É esse autoentendimento, né? É conseguir se entender. Aí evoluiu, foi para Freud, para Jung, né? Aí chegou na humanista, que a faculdade que eu fiz tinha como base a humanista, que vê o ser humano, né? Quando você está com um ser humano, você procura ter o olhar desse ser humano, não o seu. Então, você suspende os julgamentos para poder entender essa pessoa. E aí tem a transpessoal, enfim, todas essas abordagens, né? Eu fui, na época, nem tinha transpessoal, tá? Só, né, não era nem divulgada. Então, o que eu sinto é que, para mim, né, até hoje, as pessoas falam assim, mas você não cansa, né? De ouvir histórias, já são 40, afinal são 42 anos este ano que vai fazer. E aí eu sinto que, pelo contrário, né? Talvez até por essa renovação, esse novo olhar, quando às vezes a pessoa vem falar, mas eu vou te contar isso de novo, eu falei, você está vivendo isso, para você pode ser de novo, mas para mim é novo, é renovado, vamos olhar sobre um outro prisma, um outro aspecto, e muitas vezes, nesse novo olhar que a pessoa tem sobre ela mesma e a questão, o problema que ela traz, ela encontra a solução, né? Porque ninguém resolve as coisas para o outro, isso é o primeiro dia de aula eu aprendi, e trago no meu coração até hoje, ninguém muda ninguém, mas o que nós fazemos às vezes é trazer uma reflexão, fazer uma pergunta, em vez de dizer, aliás, né, o professor também dizia, psicólogo não aconselha, ele faz uma pergunta, ou ele tem uma percepção, ele faz um espelhamento, que a pessoa né, tem um insight, ela se toca, ela tem uma iluminação, e aí ela se autotransforma. Então, essa é a beleza, para mim, da psicologia, seja em qualquer área. Então, até hoje, tem pessoas que gostam mais da psicanálise, outras gostam da Gestalt, do psicodrama. Eu amo todas elas e sinto que cada uma tem o seu lugar, tem o seu espaço, né? E o terapeuta que tem as técnicas e que naquele encontro com aquele cliente se coloca a serviço. É muito, né? Estar a serviço do campo da psicologia é uma das grandes realizações da minha vida, entre outras tantas que vocês conhecem. Como ser avó, por exemplo. Verdade, Delmar, novo papel aí para você também, né, na sua vida de avó. Muito bem. Ale, quem quer partir para esse caminho de desenvolvimento humano? Quem está nos ouvindo agora e fala, eu quero, gostei, né, me identifiquei com isso. Por onde começar? Que caminho seguir? Por onde começa? Olha, eu acho que um pouco de dar de dica, né? Um pouco de qual foi o movimento que eu fiz.
né, de dar o primeiro passo, buscar um espaço, conhecer, participar marcar uma conversa, participar de um evento, de um curso, e se aproximando, né, para entender o que faz mais sentido para você naquele momento, né, qual é a sua necessidade naquele momento, né, então, ver o que tem ali sintonia com você, né, no meu caso, né, quando eu estava nessa busca, eu marquei, o que eu fiz? Eu liguei lá para o Instituto Evoluir, marquei uma conversa, até foi atendida pela Delmar na época, né, e aí foi recomendado para mim, falou, olha, foi feito um convite, né, olha, o que você acha? Vem aqui na terapia, né, de grupo, eu aceitei o convite, fui, gostei, fui ficando, né, e é o que eu falei, aí no meio do caminho, da jornada, fiz individuais, fiz curso, então é isso, né, de dar esse primeiro passo, fazer esse primeiro movimento e ver o que faz sentido, o que mais ressoa com você, o que você gosta mais, né, e olhando aqui para o Instituto, até olhando para você, né, Michele, lembrei aqui da comunicação não violenta, também tem esses espaços, uma vez por mês, na próxima segunda-feira, às 20 horas, quem quiser também é só se conectar, é só entrar no site do Instituto. Então, tem vários caminhos aí. Então, uma recomendação, dá um primeiro pequeno passo aí em direção ao que você está buscando. Bem lembrado, Ale, comunicação não violenta. Diga, Delmar, você, suas considerações. E como agora estamos com 3 dias por semana já presenciais, o primeiro passo é ir lá até pessoalmente, fisicamente, até o espaço físico do Instituto Evoluir, que fica a Rua Fernandes Pinheiro, 295, pertinho do metrô Tatuapé. Então, se você quiser conhecer o jardim, né, levar ali um livro, dedicar um tempo para você, marcar esse encontro, esse autoencontro no Instituto Evoluir, né? O acolhimento da natureza, dos pássaros, da Natasha e do Fábio, né? Da Lourdes. Então, eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebida, muito bem recebido nesse espaço, que é nosso. Muito bem, você deixa alguma dica, Delmar, no final de livro, algo, um filme, série? Quem dá dica de livro, por exemplo, é a Alexandra, né? A Ale, que adora dar dicas de livros. Eu gosto de fazer sempre uma ponte, né, com a doutrina, que nesse caso, já no finalzinho do programa, é falar, né, que o maior psicoterapeuta que nós conhecemos na humanidade inteira foi Jesus, né? E aí ele falava em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E amarmos uns aos outros como ele nos amou. Então, para mim, esse psicoterapeuta já deixou aí a chave, né? A chave de todas as terapias. Autoamor, amor ao próximo e amor ao Criador. Nossa, é verdade. Eu até lembrei de um livro, né, que se chama Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Então, terminando, me veio agora a lembrança desse belo livro. Então, a gente terminando. E eu queria só terminar com uma frase que é do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier, que diz assim: não estejeis inquietos por coisa alguma. Então, se você está se sentindo inquieto por alguma coisa, né, não fique inquieto, né, faça esse movimento, busque o seu caminho, né, que essa inquietação ela vem de dentro, né, e aí a gente vai aprendendo que as coisas externas vão cada vez mais abalando menos a gente. Eu gosto muito de dizer que a gente vai criando estruturas internas que vão nos fortalecendo diante das questões da vida que todos nós temos em momentos diferentes, e deixar um beijo a cada uma que esteja aqui, agradecendo a FEAL, a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova por esse espaço e ao Instituto Evoluir. Muito bem, muito obrigada a todos. Esse foi o programa Um Novo Olhar. Obrigada a Thaís Cabenguele, Bruna Paz e toda a equipe técnica. Até quarta-feira que vem.
Você acompanhou Um Novo Olhar.